Olá! Então, na aula de hoje, vou apresentar para vocês a metodologia do arco de Magerês. Mas antes disso, eu vou explicar o contexto dessa metodologia dentro da nossa prática educacional. Então, o que é uma prática educativa? Então, a transferência de conhecimento se dá por meio da cultura e da educação, o que permite que a nova geração não volte ao ponto de partida daquela primeira geração que ela precedeu. Isso possibilita que novas gerações possam construir novos conhecimentos, novas tecnologias a partir daquilo que já foi produzido até o momento. Então, em um fluxo contínuo de construção, ou seja, não é preciso vocês reinventarem a roda. Então, o que isso quer dizer? Por que existe o processo de educação? Porque muitas coisas foram sendo descobertas, implementadas, avaliadas, que nos permitiu, então, ter um conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinado procedimento, como faz um bolo. Então, outras pessoas já trazem a receita pronta. Claro que essa receita pode ser modificada, mas evita que a gente fique cometendo os mesmos erros passados, desnecessários, gastando tempo. Isso gera custo, desperdício de tempo, de motivação, de matéria-prima, etc. Então, a gente pode notar que o processo de educação é um processo que a gente chama pedagógico, que exerce um papel fundamental no processo de produção contínua da existência humana e que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento ou não da capacidade crítico-criativa do indivíduo. Então, nesse processo, nós temos as situações de aprender, ensinar e aprender, e elas sempre vão estar presentes. A educação, então, a gente dá para perceber que ela é inevitável, independente do propósito a qual ela serve. Então, a prática educativa, especificamente na área de saúde, está relacionada com os diferentes modos de ver e reconhecer o viver. Nós temos visão diferente do processo de doença, do processo de morte, assim como as distintas formas de relação que o homem busca estabelecer com outros indivíduos da mesma espécie, e com a natureza. Então, isso quer dizer que ensinar e aprender é uma construção histórica que se transforma à medida que transforma também a sociedade. Então, a prática educativa, ela não é neutra, quer seja uma prática pedagógica formal ou não. Então, as correntes pedagógicas adotadas refletem as ideologias. O que é uma ideologia? Uma forma de pensamento dominante do contexto em que se insere e tem por base uma concepção de como se quer que as pessoas aprendam alguma coisa. E a partir daí, sejam capazes ou não de transformarem e se adaptarem à realidade. Por que sempre põe assim, sejam capazes ou não? Porque às vezes a educação não consegue atingir o seu objetivo. Então, o objetivo é transformar e adaptar à sua realidade, mas às vezes o processo não tem sucesso. Então, a educação em saúde há muito tempo deixou de ser apenas uma transmissão de informações. Até porque a mera disponibilização de informações nos dias atuais, elas podem ser feitas por vários recursos tecnológicos. Então, nós temos a internet, Então, comparar os dados de informação que é alimentado nesses sistemas computadorizados com um professor, na verdade, o sistema computacional é muito mais competente, muito mais ágil e abrangente do que qualquer um de nós, seres humanos. Então, nós podemos encontrar na internet muitas páginas que contêm informação acerca de processos de adoecimento, variadas formas de tratamento e processos de promoção em saúde. Todos eles são capazes de nos orientar e orientar os usuários acerca do processo de saúde e doença. Então, educar-se é o exercício de vivenciar e refletir sobre o seu contexto e não ficar alheio a ele. Isso quer dizer, não ficar repetindo coisas que nos ensinaram sem haver uma reflexão crítica.
mas sim com discernimento suficiente para mergulhar e distanciar-se de tal modo que o sujeito possa apropriar-se de sua realidade, sendo capaz de revelá-la, criticá-la, ultrapassá-la, ver mais longe e depois modificá-la. Então, falamos em educar-se e não educar, porque entendemos que não é um processo unilateral, e sim um processo bilateral. Não há ninguém que aprende sem estar ensinando alguém. Então, existe uma relação pedagógica entre os que ensinam e os que aprendem. Então, quais são os momentos, os 5 momentos preconizados de lavagem das mãos na assistência de saúde? Vocês já aprenderam isso? Já tiveram esse conteúdo, essa informação? Então, aqui, trazer para vocês para rever, que é um exemplo de processo de ensino e aprendizagem. Então, quando nós devemos lavar as mãos? Primeiro, antes de contato com o paciente. Segundo, antes da realização do procedimento asséptico. Terceiro, após a exposição a fluidos corporais. Quarto, após o contato direto com o paciente. 5, após o contato com as áreas próximas ao paciente. Então, quando vem um professor, um enfermeiro, um educador, alguém que passa essas orientações para vocês, ensina a técnica correta de lavagem das mãos, ensina os 5 momentos que são preconizados para a lavagem das mãos, certo? Você decora esses 5 momentos, você decora a técnica correta de lavagem das mãos, certo? Isso é uma etapa do processo. Agora, a pergunta crucial: você é capaz de realmente fazer isso? Você está educado a fazer a lavagem correta, a higienização correta das mãos, e você sempre, rigorosamente, atende a esses 5 momentos na sua prática diária? Então, você é capaz de fazer isso de forma rigorosa? Se você diz que sim, se você faz uma resposta sincera com você mesmo. Você está educado em relação à técnica de realização da lavagem das mãos e a aplicação da lavagem das mãos nos 5 momentos preconizados. Então, dá para ver a diferença entre você ser educado. Quando você tem o processo de educação, aquilo passa a ser um hábito, uma rotina, uma prática na sua conduta diária. É diferente de apenas saber. Eu sei que tem os 5 momentos, mas eu pratico? Não. Então, você não foi educado. Você apenas recebeu a informação. Então, consegue pôr em prática aquilo que se aprende? Então, você foi educado com relação a essa situação. E assim em outras condições, né? Então, parabéns para você, você está educado com relação a esse quesito. Então, veja que quantas coisas nós temos que nos educar, né? Todos os procedimentos da assistência da enfermagem, eles têm protocolos, tem POP, tem uma sequência. Quando a gente não consegue realizar aquela sequência correta por teimosia, por ignorância, por falta de conhecimento, seja lá qual for, você não está efetivamente educado naquele processo. Então, a prática educativa, o educar, não significa adestrar, falar assim, tem que fazer assim sem explicar por quê. Mas nós temos que desenvolver a capacidade de aprender como sujeito crítico. Nós temos que questionar. Epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa da sua construção. Essa palavra epistemologia, epistemológico, sempre vem nos contextos da área, principalmente da educação. Por quê? Porque ele está relacionado com o processo de conhecimento. Então, ali, epistemologia, em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Uma definição que eu gosto bastante é essa aqui. Nas relações que estabelece entre o sujeito indagativo e o objeto inerte. Quer dizer, eu estou questionando a característica, a função, sei lá, de um objeto inerte. Um objeto inerte pode ser um objeto mesmo, pode ser uma prática.
Então, eu começo a refletir sobre aquele processo. Por que essa sequência? Por que são nesses momentos? Por que é dessa forma? Então, eu estou fazendo questionamentos sobre a prática, sobre o objeto. Isso vai levar ao processo de educação, à prática educativa. Então, educar exige a apreensão da realidade, não para a adaptação, mas para a transformação, para a intervenção e recriação dessa realidade. Sempre, gente, quando falar em educação, processos educativos, processos de ensino-aprendizagem, nós temos uma característica, vai vir sempre uma palavra, duas na verdade, realidade e transformação. Então, educar exige a apreensão da realidade, nós temos que ser educados com base no contexto real em que nós nos encontramos e que nós nos vivenciamos. Nós não queremos se adaptar a essa realidade, porque essa realidade ela pode ser transformada. E o objetivo dessa transformação, é lógico que sempre se ocupa, é para uma transformação de melhoria. Então, recriação dessa realidade. Então, como a gente pode notar, isso só se concretiza através de uma educação baseada na criatividade, que possibilita uma reflexão, um pensar, uma ação crítica sobre o que já está acontecendo nessa realidade e que estejam comprometidas com a transformação social. Então, isso é uma abordagem crítico-reflexiva. Essa abordagem discute a ação educativa centrada no diálogo entre o educador e o educando, em que sempre há partes de um no outro. Então, o que a educação atual ela se propõe? Não apenas eu, como professora, chegar e trazer para vocês um conteúdo e não permitir que vocês apresentem a sua visão sobre aquele assunto. É claro, desde que você tenha uma vivência, um conhecimento sobre aquilo que a gente está trabalhando. O ser humano, ele tem a vocação para ser sujeito, à medida que ele se posiciona de forma crítica, refletindo sobre a sua condição de sujeito. Sujeito é aquele que interage com a realidade. Um sujeito comprometido e não como um mero espectador das ações de outro. Então, também outro termo que é bastante utilizado com relação ao diálogo, né? Então, no processo de ensinar e aprender, nós vimos que precisa estar focado na realidade, mas buscar a participação ativa de todos os envolvidos, de modo que eles sejam capazes de intervir na sua realidade, promovendo transformações, e essas transformações são necessárias para o exercício da cidadania. Então, nós precisamos ter também um comprometimento e nunca esquecer que nós somos partícipes da nossa realidade. Então, é nesse contexto que surgem as chamadas metodologias ativas no processo da prática educativa. Então, para atender às reais necessidades das populações, das equipes de saúde, nós temos a problematização como elemento essencial na construção de um processo educativo verdadeiro. Esta é uma possibilidade metodológica que vem se inserindo no campo da saúde, privilegiando o diálogo, o envolvimento político, a reflexão crítica e a autonomia cidadã. Então, nas metodologias ativas, nós temos 3 princípios: protagonismo do aluno, colaboração do professor e ação, reflexão. Nós vamos ver que nas metodologias ativas, que vai propiciar esse processo reflexivo, crítico e transformador da realidade, que vocês, alunos, vocês são o ponto principal do processo. Tira de foco o professor,
que a educação clássica traz o professor como aquele que sabe tudo, que traz todas as informações, dados, conteúdos e conhecimento, e o aluno fica só absorvendo como forma passiva e repetitiva daquele conhecimento. Hoje nós precisamos de um aluno crítico reflexivo, que traga suas experiências da realidade, que avalie o que a academia, a parte teórica, traz como verdade e juntar essas duas informações e conhecimento e refletir na nossa prática. Então, as metodologias ativas no processo de ensinar e aprender em saúde, elas estão sendo cada vez mais implantadas. Por quê? Então, vamos ver aqui a historinha desse enfermeiro. O cenário contemporâneo vem nos desafiando a superar os limites da pedagogia tradicional, aquela focada no professor, em direção à compreensão de que o processo de ensinar e aprender em saúde requer o compromisso com o desenvolvimento da competência humana. Então, são essas novas competências que nos permitem viver em ambientes abertos, inconclusos e mutantes, nos quais, mais do que conhecer, o que precisamos é aprender a conhecer ou aprender a aprender. Então, da mesma forma que a educação tradicional deve ser superada, também o papel da educação em saúde pede mudanças. A educação aqui é entendida como uma ação política explícita e consciente. Uma educação socialmente produtiva, alicerçada nos princípios da ética, do respeito, da liberdade e da justiça. Então, espera-se que os sujeitos envolvidos nesse processo, tanto os profissionais como os usuários, aqui os usuários como se fossem os alunos, sejam capazes de conquistar ser mais, conquistar cidadania e, acima de tudo, que consigam melhorar suas condições de vida, a qualidade no tratamento nos cuidados com a saúde e até mesmo com a morte. Então, lembre-se que ser mais é um termo usado por Paulo Freire para identificar que o ser humano está em constante evolução. Então, nessa direção, a pedagogia crítica nos fornece elementos para uma prática pedagógica na qual não há sujeito que aprende e outro que ensina. Os dois são sujeitos e fazem parte de uma sociedade aprendente, que estamos aprendendo a aprender, na qual se requer um patamar mínimo e flexível de conhecimentos para que o indivíduo possa se situar no mundo, assim como uma imperativa necessidade de aprendizagem ao longo da vida. Então, lembre, o termo sociedade aprendente é utilizado por Asman no seu livro Reencantar a Educação rumo à sociedade aprendente. É um termo novo. Então, no sentido de que vivemos num tempo em que conhecer e aprender são atitudes que devem ser mantidas ao longo da vida. Gente, nós da área da saúde, nós estamos aprendendo todo dia. Os protocolos mudam, novos conhecimentos chegam, novas metodologias, novos equipamentos. Então, constantemente nós estamos nesse processo. Então, as metodologias ativas no processo de ensinar e aprender em saúde. Então, numa proposta pedagógica, crítica, o aluno é o protagonista do seu processo de construção de conhecimentos, porque a ele é dado o direito de decidir sobre o seu corpo e a sua vida. Como protagonista, ele passa a ser corresponsável pela sua trajetória, e o alcance dos objetivos educacionais traçados está condicionado à sua ativa participação. Gente, nunca na vida isso foi mais verdadeiro do que agora. Então, essas propostas de que o aluno é o protagonista, que a gente vem tentando inserir e tentando fazer modificações em todos os níveis educacionais. Nós gostaríamos, educadores, gostaríamos muito que os alunos compreendessem que o processo de aprendizagem dele está baseado em 3 pilares. Você, aluno, eu, o professor, e a instituição de ensino. Então, sempre eu falo assim, num processo de aprendizagem, eu tenho que ver de uma determinada disciplina. O meu professor é bom, ele ensina os conteúdos, ele tem experiência na área, ele tem conhecimento? Sim ou não? A instituição que eu estou, ela me apresenta os recursos adequados para o meu aprendizado, eu tenho disponibilidade de laboratórios e materiais, eu tenho um sistema organizacional propício para o meu processo de educação? Sim ou não? Mas o que o aluno muitas vezes não questiona é ele. E eu? Eu tenho tempo para estudar? Eu me dedico de forma
adequada, como eu gostaria, fazer essa análise, gente, sem desculpas, não acusando nada e ninguém. A gente deve fazer essa avaliação. Sim, eu tenho família, eu tenho emprego, eu trabalho, tenho pouco tempo para estudar. Isso, claro que vai impactar no meu desenvolvimento acadêmico. Então, assim, o aluno como protagonista. Agora vocês estão em casa. Se vocês não sentarem em determinado momento, assistirem às aulas, quem não tem tempo de assistir ao vivo, não fazerem resumos, se vocês não fizerem leituras, não sentarem e ler o material para elaborar o fórum, vocês não estão sendo protagonistas do processo de aprendizado de vocês. Não vão conseguir atingir os objetivos propostos. Então, a sua participação é muito importante. Agora, vejam aqui com relação ao professor, ao enfermeiro educador. Então, na educação tradicional, o professor é o centro, ele é o sabe-tudo, ele é o detentor do poder. Ele vai fazer um processo de transmissão, que ao longo dos anos, vários estudiosos da área da educação já perceberam que não é o que realmente funciona. Então, o enfermeiro educador, ele passa daquele papel principal para um papel coadjuvante. Que papel coadjuvante? É o papel secundário. Né? Então, eu não vou trazer aqui no enfermeiro educador, na metodologia ativa, trazer todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, todo o meu saber, impor a vocês e pronto. Tá? Na verdade, essa disciplina de projetos é uma oportunidade para nós exercermos uma metodologia ativa em que a gente vai agir um pouco, a gente como professor enfermeiro, vamos agir com os alunos de uma forma um pouquinho diferente. Infelizmente, nós não temos tendo as condições propícias de você estar em estágio para a gente estar fazendo essa prática, né? Então, eu como professor nessa metodologia, aqui na metodologia do arco, nós vamos tentar oferecer oportunidades para vocês, que seria a passagem de vocês por um estágio supervisionado, vocês iriam observar o processo de uma realidade e tentar transformar. Então, lá vocês fazendo estágio, iríamos propor situações que instigariam, que despertariam em vocês curiosidade, os motivassem a estudar sobre aquele assunto. Então, vejam aqui. Eu, como professora nessa metodologia, eu vou ter que ter uma sensibilidade para selecionar as experiências e o contexto para colocar vocês e vocês conseguirem aprender algum conteúdo. Então, eu preciso valorizar os conhecimentos e as experiências prévias de vocês, certo? E mais do que ensinar, eu preciso ter uma força motivadora nesse processo de construção e apropriação do conhecimento. Eu teria que estar motivando vocês. Então, os conteúdos e temas a serem discutidos precisam emergir da realidade vivida pelo aluno e pelo enfermeiro. Então, por isso que a nossa disciplina ela é inserida dentro de um campo de estágio em que vocês vão vivenciar uma realidade da assistência de enfermagem, ou na atenção primária, ou na atenção terciária. A partir daí, vocês vão vivenciar esses problemas e nós vamos tentar instigar vocês a estudar esse problema e apontar soluções. Então, aqui, buscando caminhos para implementar a metodologia ativa na prática educativa em saúde, que é uma metodologia, uma delas é o arco de Magerês. Trata-se de uma metodologia que está agrupada dentro do grupo das metodologias problematizadoras. Esta metodologia surge como uma das possibilidades de contribuir para essa tarefa desafiante, uma vez que se orienta nos princípios da pedagogia crítica, considerando a percepção da realidade e o protagonismo do usuário. Então, vocês estando num campo de estágio, iriam estar percebendo a realidade e vocês seriam protagonistas da mudança daquele campo de estágio. Então, a educação problematizadora parte da ideia de que a aprendizagem só é significativa quando parte da realidade concreta de vida das pessoas, permitindo-lhes propor e encontrar respostas adequadas e pertinentes aos seus problemas concretos e contextualizados. Isso implica na participação ativa e no diálogo permanente entre os usuários e o enfermeiro educador. Os usuários entendam-se vocês,
os alunos. Então, a metodologia do arco de Magerês, ele é composto por 5 etapas, que nós chamamos de trajetória pedagógica do arco de Magerês, certo? Então, nós temos a observação da realidade, elencamos pontos chaves, realizamos a teorização, propomos uma hipótese de solução e aplicamos essa hipótese à realidade, tá? Então, vamos lá. Este arco, ele nos orienta a uma trajetória pedagógica que tem o seu ponto de partida na realidade em que se insere o sujeito da aprendizagem, o usuário, que denominamos de observação da realidade, primeira etapa do arco. Então, notem que nesse momento, o objetivo é reconhecer o contexto pessoal, geográfico, histórico, social e econômico daquela realidade envolvida a partir da percepção de vocês. Vocês vão realizar uma leitura sincrética ou ingênua da realidade, o que chamamos de síncrese. Então, nós vamos, imagine que vocês estão numa unidade básica de saúde, vocês vão fazer a observação de vocês e vocês vão ter o ponto de vista de vocês. Pode ser que o que esteja ocorrendo lá esteja certo e você esteja entendendo que está errado. Por isso que nós chamamos de ingênua, mas vocês têm a capacidade de observar. Ou, na verdade, ou em outras situações, vocês podem estar realmente certos. Mas, na verdade, é um conhecimento frágil ainda que vocês têm aquilo. Vocês estão observando, estão achando aquilo meio estranho. Em outros locais vocês viram de forma diferente, mas qual que está certo? Esse local ou o outro? Então, a gente observa a realidade. Observado, você vai separar o superficial daquilo que é importante, identificando, então, o que a gente chama de elencar os pontos chaves, que é a segunda etapa do arco. Ou seja, que questões são fundamentais no contexto de vida e saúde daquele grupo, daquela comunidade, que se forem modificados, que se forem ressignificados, poderão modificar ou contribuir para a melhoria de suas condições de vida e de saúde. Então, aqui, gente, a gente faz essa pergunta que é muito importante. O que modificado modifica a situação? Então, você vai ter esse olhar mais específico. Então, nós temos que explorar esse momento, essa questão. Nós vamos reconhecer as nossas crenças, os nossos valores e as nossas práticas. Isso de cada um de vocês, como aluno, de forma individual. Então, nós vamos tentar compreender o nosso ponto de vista sobre aquele problema que nós estamos observando e, juntos, nós vamos ver os conteúdos a serem desenvolvidos naquela prática educativa. Então, os pontos-chave são as variáveis mais significativas que determinam a realidade analisada e sua compreensão pode contribuir para a solução do problema evidenciado. Gente, lembre que entendemos que problema é uma situação da realidade que precisa ser modificada. É uma situação na qual se deseja agir e esses conteúdos se deseja discutir e serem discutidos. Depois dos pontos-chave, nós temos o processo de teorização. É o momento que busca a explicação para as perguntas que surgiram a partir da observação da realidade. Para fazer a teorização, nós podemos lançar mão de diferentes recursos estratégicos, como filme, vídeo, entrevistas com especialistas, experimentos, vivência, leituras em livros, em artigos. Então, nesse momento, é importante considerar a contribuição que o conhecimento, seus diferentes níveis, científico, filosófico, etc., pode trazer para a compreensão do problema, para a busca de alternativas ou hipóteses de solução para aplicação na realidade observada. Então, a partir da teorização, nós conseguimos identificar possíveis alternativas para a solução do problema, formulando uma hipótese de solução, que configura como a quarta etapa do arco proposto no confronto entre a teorização e a realidade.
Depois, nós temos a etapa de síntese e aplicação da realidade, que é a quinta etapa. E aqui, após a seleção da hipótese, nós vamos aplicar, né? E vamos ver o processo de... Vamos ver, não, vamos esperar um processo de melhoria daquela problematização. Então, a realidade que cada um pode demandar ou requerer de forma individualizada, conforme o contexto daquela realidade, que vai repercutir nos nossos resultados. Nós não podemos eleger as hipóteses sem confrontá-las com circunstâncias que envolvem a realidade e que são aplicados. Então, essa é a sequência da metodologia do arco. Então, vamos imaginar, pegar lá a lavagem das mãos, que você está, pegar aqui um exemplo. Eu estou fazendo estágio lá na UTI e eu observo que tem alguns funcionários da equipe que não realizam a lavagem das mãos antes de entrar em contato com o paciente. Então, nós estamos observando uma realidade. Também observo que alguns não fazem uso de álcool, o pessoal do raio-x vem, não faz a lavagem das mãos, alguns médicos também não fazem. Então, eu estou observando aquela realidade. A partir disso, eu vou elencar os pontos chaves, né? Então, lavagem das mãos é importante, seguir os 5 momentos é importante, o que isso impacta, quais as consequências, como é que está a infecção hospitalar dentro do meu setor, está alta, está baixa. Então, nós vamos elencar esses pontos chaves e vamos para a teorização. Quais são as dificuldades de fazer com que a equipe siga os 5 momentos, que faça a higienização das mãos, como que está o processo de higienização das mãos recente, qual que é a técnica, houve mudança, não houve mudança, como tentar modificar essa realidade. Então, nós observamos tudo isso, estudamos o tema, e nós vamos propor, então, uma dinâmica em grupo para a equipe do meu setor, tanto interna quanto externa, com relação à lavagem das mãos, e vamos aplicar essa dinâmica de grupo. Então, isso é a sequência do arco, tá? Então, essa trajetória pedagógica que a gente chama, segue um raciocínio lógico de síncrese, análise e síntese. Lembra o que é síncrese? Síncrese é aquele olhar nosso mais ingênuo, sem entender muito o processo, sem ter estudado a fundo. Daí nós vamos analisar e ter uma síntese, que permite você, como aluno, sair de uma realidade e voltar a ela com um novo olhar transformador. Você vai ficar mais forte com relação àquele tema, porque você abordou, estudou e vivenciou. Então, ele constitui um círculo permanente de indagação e de busca de soluções para os problemas observados numa realidade concreta. Cada nova hipótese aplicada à realização gera uma nova realidade a ser observada, a partir da qual o aluno é novamente instigado a refletir, analisar e propor novas hipóteses de solução. Vamos imaginar que a nossa dinâmica do grupo foi boa, mas nós queremos implementar, reforçar mais ainda. Vamos propor outra hipótese de solução, certo? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês com relação à metodologia do arco do Magalhães. Ele está contextualizado dentro do processo de educação, numa nova visão da educação, a partir da aplicação de metodologias ativas. Certo? Dentro dessas metodologias ativas, ou metodologias de problematização, uma delas chama-se arco de Magalhães. Certo? É isso. Beijos e abraços.